Pai. E que esse culto continue sendo, Pai, essa bênção que está sendo hoje para nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Amém? Abra a sua Bíblia lá no livro de Tito. Tito, capítulo 2. Glória a Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Fique de pé mais uma vez. É uma série chamada série de número 98. No site da igreja tem todas as séries catalogadas em áudio, organizadinhas lá, tá? Você pode baixar. Série de número 98, Caminhada Cristã. Esse texto aqui de Tito, capítulo 2, fala sobre 5 categorias de pessoas que recebem algumas recomendações. Diz assim, eu não vou ler todo o texto, porque o texto vai até o versículo 15, mas eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que nós vamos acompanhando texto a texto, ok? Série Caminhada Cristã, Tito 2, acharam? Diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que eu diminua, que o Espírito Santo cresça nessa noite, pode se assentar. Tito, um discípulo do Senhor, um colaborador do ministério de Paulo, conheceu a Cristo provavelmente pela pregação de Paulo, e depois ministrou a palavra de Deus lá em Creta, juntamente com Paulo, porque era colaborador de Paulo. E Paulo deixou Tito em Creta para continuar aquele trabalho. Essa carta de Paulo a Tito fala de alguns temas, fala de uma constante oposição que os seguidores de Cristo estavam vivendo em função de seguir a Cristo. E Paulo escreve essa carta como incentivo
para que aquela igreja continuasse firme e abundante, para que jamais desistisse. A igreja estava em ordem, estava tudo certo. Mas para Paulo, existe algo muito forte: conselho nunca é demais. Quando estamos bem, a primeira coisa que nós pensamos é que não precisamos mais de conselhos. Você diz, eu digo, não, mas a minha casa está tudo bem, a minha família está tudo bem, o meu emprego está tudo bem, a minha vida com Deus está bem. Conselho nunca é demais. E esse texto traz alguns conselhos específicos para determinadas classes de pessoas. Paulo subdivide esse texto em 5 classes de pessoas. E essas 5 classes nós queremos aqui hoje trazer as orientações do Senhor. A primeira classe que Paulo traz é a classe dos ministros, aos que ministram. Alguns conselhos para nós. Ele diz, olha, vocês precisam falar o que convém à sã doutrina. Vocês precisam pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 7 que nós precisamos ser padrão. No ensino nós devemos mostrar integridade e reverência e termos uma linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? O interessante é que esse texto sempre termina dizendo o porquê que nós temos que agir dessa forma, que nós temos que buscar agir desse jeito, o porquê que nós estamos em constante transformação, mudança, porquê que nós estamos sempre e precisamos sempre nos arrepender. Ele diz aqui, aos que ministram, para quê? No versículo 7 diz, no versículo 8, para que o adversário seja envergonhado, diga amém. Para que o nosso adversário seja envergonhado. Às vezes as pessoas querem lutar, não adianta querermos lutar contra o diabo com as forças da nossa milícia. Não adianta eu querer lutar contra o diabo dando murros no ar. Para que o inimigo seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então sempre nós vamos mudar alguma coisa nas nossas vidas. Sempre nós seremos transformados por Cristo em alguma área, para que o inimigo das nossas almas não leve vantagem sobre nós. E o segredo é estar disposto a cada dia a mudar. A cada manhã, quando nos levantamos, reconhecer que somos carentes da glória de Deus, que precisamos de mudança, que precisamos nos arrepender das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, e assim receber o perdão do Pai. A parte gostosa, se arrepender não é muito gostoso não, porque gera muita dor. Quando você está num processo de arrependimento em alguma coisa na sua vida, é como se tivesse saindo algo de dentro de você.
Agora, quando você sente o perdão de Deus sobre a sua vida, recompensa todas as suas dores. O perdão de Deus é recompensador. Nós estamos aqui nessa noite para ministrar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Diga glórias a Deus. A ênfase de Paulo, então, no primeiro padrão, no primeiro grupo aos que ministram, é ensinar que o propósito da vida virtuosa, da vida piedosa, de uma vida santa, é silenciar os que se opõem ao Evangelho. Existem 3 grupos que se opõem ao Evangelho: o mundo, a carne e o diabo. Em segundo lugar, o segundo grupo que Paulo destaca aí é as mulheres idosas. Quantas mulheres idosas nós temos aqui hoje? Levante a mão. O Henrique chega e tirou o slide aí. Tá bom. Eu vou falar sobre as mulheres idosas. Você avalie se você já chegou nessa fase ou não. Porque quando a gente fala de homens idosos, os homens já falam assim: pastor, sou eu, sou ancião, lutei muito tempo da minha vida, assume. Agora, quando fala das mulheres idosas, uma mulher idosa antigamente era uma mulher com 50 anos, hoje em dia é para lá de 90. Sim ou não? A Suzana Vieira, depois faz o corte aí, por favor, senão eu sou processado. Ela tem 75 anos de idade. Teve alguém que disse aí que ela é gatinha. Ah, meu Deus. Vamos lá então. O que Paulo diz às mulheres idosas? Elas têm que ser mulheres sérias, não caluniadoras. Quem já viu aquela figura daquelas imagens que a mulher fica assim, ó, na janela? Namoradeira? Ali o nome deveria ser fuxiqueira. Não caluniadoras. Quem já viu aquela propaganda também não vai fazer propaganda de gasto para a Fiat, não. Mas tem uma propaganda da Fiat, que uma mulher conta para outra, um problema do filho. Fulano, meu filho está passando uma dificuldade tão grande com a esposa dele e tal. E revela aquele segredo. De repente, aquela mulher que contou o segredo passa com um carro bem bonito da Fiat na porta da casa dela, e ela fica com tanta raiva daquela mulher, que ela vira para outra e fala assim: ó, filho dela parece que se separou do marido. Não escravizadas a muito vinho. Agora chegou no ponto nevrálgico. Não escravizadas a muito vinho. Olha, se tem uma coisa ridícula, é mulher idosa bêbada. Ninguém merece. Ninguém solta a franga. Você fala: meu Deus, é aquela senhora. É aquela senhorinha mesmo. Vira adolescente, jovem. Tipo, Paulo está dizendo aqui, ele não está brincando em serviço, ele sabe, porque na época dos judeus tinha isso também. Tinha isso. Mestras do bem, sensatas, honestas. Quem viu aquela figura daquela senhorinha de 75 anos colocando, assim, eu vou fazer essa posição aqui, mas ela estava colocando em outro lugar, uma televisão de 26 polegadas. Essa televisão desapareceu na roupa da senhorinha.
E o Datena falou, meu Deus do céu, e a câmera pegando, como é que essa mulher conseguiu fazer desaparecer essa televisão de 26 polegadas? Por quê? Quando você olha uma pessoa idosa, você enxerga a figura de uma criança inocente. Não é assim? Aquela carinha assim, né? Uma carinha. A velhinha pegou a televisão e colocou debaixo aqui. E andou e conseguiu sair com a televisão. Tráfico de drogas, meu Deus, quantos senhorinhos e senhorinhas estão sendo presos? Enfim, a idade aparentemente traz a sensatez e a honestidade, mas a gente tem visto os nossos policiais de plantão aí, pode dizer muito melhor do que eu, das ocorrências que têm sido feitas com essa turma. Diz, boas donas de casa. Boas donas de casa. Por que Paulo diz isso? Aqui que está o toque. Aqui é aquela faixa bônus. Por que Paulo diz isso? A fim, olha só, versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o propósito de Paulo escrever às mulheres idosas é para que as mais novas tenham um exemplo. As mais novas precisam de um exemplo. E esse exemplo, elas não vão ter das mais novas. Que as mais novas são descabeceadinhas igual elas, com exceções. Tem exceção, tá? Tem exceção. A função da mulher mais avançada em idade é gerar exemplo para as mais novas. A tarefa da igreja é muito árdua, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo, porque há muita deficiência em criação. A gente não consegue suprir tudo. Nas nossas próprias vidas há falhas em virtude de criação. A gente olha assim, mas fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo outro. Isso é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa disso, é culpa daquilo. Tem uma série de fatores que influenciam o ser humano na face da terra. Tem fatores espirituais, tem fatores psicológicos, tem fatores educacionais, tem fatores familiares, enfim. Terceiro lugar, a ênfase eu falei, né? Para que as mais novas tenham uma base. E Paulo diz o seguinte, eu esqueci de falar da faixa bônus, né? Qual é o objetivo disso? Para que as novas tenham exemplo e também para que a palavra de Deus não caia em descrédito. Uma vez eu vi uma coisa que eu fiquei horrorizado. Uma mãe orientando a filha, dizendo para a filha, filha, ó, homem gosta de mulher que deixa ser tocada, então pode deixar, filha. Eu tive que orientar, falei, irmã, misericórdia, irmã, não é nem misericórdia, é misericórdia. E a filha me procurou e disse, pastor, eu quero ser santa, mas minha mãe disse que quando o homem chegar perto de mim, pastor, ela disse que eu tenho que ser mais fácil, pastor. Eu disse, misericórdia, cadê a mamãe? Deixa eu conversar com essa mamãe, filha. Isso é sério, gente. Onde a gente vai parar? No interior do Pará, no interior do Piauí, no interior do Nordeste, enfim, no Norte e Nordeste tem um índice enorme de pais que entregam os seus filhos para a prostituição.
Não é nem um jovem que está indo, é o idoso, o pai com experiência entregando. Isso no mundo lá fora. E no nosso caso. Agora eu vou pegar também para aqueles pais que têm filhos, homens, com as mulheres arrocham, segura, mas com os homens dizem, pode ir meu filho, você é homem, você é macho, pode ir meu filho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não fique alegre quando o seu filho, nunca fique alegre quando o seu filho for um galinha, porque nenhum pai se alegra com uma filha, nenhum pai se alegra com uma filha fácil, é dolorido para o coração de um pai. E por que que os pais se alegram quando o filho é um garanhão? Por que que isso acontece? Pastor, esse menino não vale nada. Pastor, esse menino meu, não escapa uma, pastor. Não escapa não, pastor. Essa aí, eu, antes do casamento não vai escapar também não. Irmãos, por mais que nós vivamos numa sociedade machista, que valoriza, que confunde hombridade com virilidade. Hombridade não é ser um pegador. Essa sociedade que confunde esses termos, nós não podemos acompanhar isso. Lembre-se sempre que tem um pai do outro lado sofrendo com a sua filha, que às vezes está sendo defraudada pelo seu filhotinho bonitinho. Eu já sofro pelo Otávio e pelo Daniel. Irmãos, eu estou orando tanto, nunca orei tanto na minha vida. Eu digo, Deus, tá igual o joguinho do Mario Bros. A dificuldade vai só aumentando. Quando chegar na idade do Toninho, não sei se eu vou ter a força não, viu? É igual o jogo do Mario Bros, né? Você passa de uma fase, daqui a pouco tem que passar para outra. E aí vai, e o grau vai aumentando, o nível vai aumentando. Eu já oro, eu digo, Senhor, faça com que esses meninos sejam homens que honrem as mulheres, que não venham defraudar a filha de ninguém. Porque do outro lado tem um pai, tem uma mãe, que está cuidando, que está zelando, para um rapazinho à toa, vir e fazer aquilo que não deve. Então pare de se alegrar com seu filho. Ah, pastor, mas é melhor ser homem do que ser outra coisa. Sim, glórias a Deus por isso. Eu acho que já vingou, né? Vingou. Porque quando o filho diz, pai, estou namorando com a menina, você diz, glória a Deus, vingou. Porque antigamente, no interior, o que acontecia? Quando o menino nascia e não morria, o que as parteiras diziam? Vingou. Hoje o vingar é diferente. O vingar é o filho chegar com a mulher e a filha chegar com um homem e pedir a bênção do pai. Pai, esse é o meu namorado. Mãe, essa aqui é a minha namorada. Aí você diz, ufa. Ufa. Aos homens idosos. O texto diz para que eles sejam temperantes, versículo 2. Eles precisam ser temperantes. Eu dou graças a Deus. Ele está aqui, mas eu vou falar dele. É o meu sogro. É um exemplo para mim de temperança. Sabia? Meu sogro é aquele homem que chega assim e vai jogando água fria na fogueira, na chapa. Dou glórias a Deus, é um homem temperante. Eu digo, meu Deus, obrigado por esse homem.
Obrigado pela minha sogra também. Mas estou falando de homem agora, né? Estou falando de homem agora. Respeitáveis. Gente, o índice de pedofilia que está tendo é a maior audiência na delegacia em relação aos idosos. Respeitáveis. Terceiro lugar, sensatos. A sensatez. A idade pode trazer a sensatez, mas pode trazer também a loucura, ou a pseudo-loucura, que é muito pior. A pseudo-loucura é quando o cara se faz de louco. Faz um teste para ver se ele está louco mesmo. Coloque aquilo na frente dele, aquilo que não presta para nada, e coloque dinheiro na frente dele. E diga para ele, olha, coma isso e rasgue aquilo. Se ele fizer isso é porque ele está doido mesmo, pode internar. Mas se ele não fizer isso, é pseudo-loucura. Parece que começam a querer chamar atenção. Você viu criança quando quer chamar atenção de adulto? O que a criança faz quando quer chamar atenção de adulto? O pai está conversando com um amigo, a criança fica, pai, você espera só um pouquinho aí, só um pouquinho, papai, você diz, espera só um pouquinho aí, por favor, diz, papai. Assim, os idosos, alguns deles começam a se tornar insensatos. Aqui outra característica, sadios na fé, no amor e na obediência. O ancião é aquele que diz, gente, calma aí, vamos pensar um pouco. O ancião é aquele que nós temos como pressuposto que o ancião é aquele que diz, irmãos, calma aí, vamos orar mais um pouco. Vamos ver se isso é de Deus mesmo. Calma, acalme os ânimos, vai dar tudo certo. É aquele que chega e acalma a família, é aquele que chega e diz, olha, isso aí vai passar, nós vamos passar e vamos vencer, porque eu já passei por isso e venci. Aí quem está lá embaixo, mais novo, diz, opa, é verdade, ele já passou por isso, então, mas já pensou se o ancião chegar e botar a lenha na fogueira, arrepiar com tudo, chutar o pau da barraca e virar para os mais novos e dizer, é isso mesmo, vamos aprontar. Quem já viu aquelas pegadinhas lá do Silvio Santos? Daqueles velhinhos lá no Silvio Santos, não tem? Eu assisto, sabe? Eu acho muito engraçado. Depois do culto tem as pegadinhas dos velhinhos do Silvio Santos, que eles ficam lá fazendo loucuras lá, na rua, escandalizando os outros. As pessoas dizem, meu Deus do céu, mas como é que pode uma pessoa, um senhor fazer isso? Aos jovens, aos moços, de igual modo os moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Jovens, nós temos que te dizer alguma coisa, é necessário ser criterioso. Ser criterioso. O que você quer da sua vida? O que você quer da sua história? Eu estava pregando um congresso sexta-feira na igreja em Braslândia, Planaltina, muitos jovens, a idade de 18, 20 anos, eu estava lembrando na época que eu tinha essa idade. E como Deus falava, como o Espírito Santo, como eu tinha experiências profundas, e às vezes eu falava assim, meu Deus, será que isso é de mim mesmo? E Deus usava pessoas para falar comigo algumas coisas, eu dizia, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu vou viver essas coisas todas que estão me dizendo? Porque a primeira coisa que nós temos como dúvida, a primeira dúvida que gera nos nossos corações,
em relação ao que vem pela frente, é o nosso momento, onde tudo que você tem é nada. Tudo que você tem é nada. Você não tem uma profissão definida, você não tem uma família formada, você não tem nada. O que você mais tem nessa data, nessa época, são incertezas. São incertezas. Criteriosos em todas estas coisas. Estabelecer critérios. Ser criterioso, ser chato, ser enjoado. Quando a pessoa é criteriosa, ainda assim, ela encontra problemas na vida, sim ou não? E quando ela não é? Lá em casa sempre tinha uma coisa. Quando minha família dizia, olha, larga, pode deixar, porque não é para você. Dizia, tá bom. Teve uma vez que minha mãe e minha avó me chamaram no quarto. Falaram assim, ó, essa menina aí que você está namorando com ela, não é para você. Melhor você terminar logo. Eu disse, mas eu amo lá. Você não ama nada, você não sabe nem o que é isso. Rapaz, eu obedeci debaixo de pancada, chorando, estremecendo. Mas hoje eu vivo os frutos disso. Não vai, meu filho. Tá bom, mas eu queria ir. Não vai. Eu acho que elas oravam tanto que a pessoa sumia. Eu dizia, para de orar. A senhora orou, não é verdade? Conta para mim, a senhora... Eu acreditava tanto na oração da minha avó, que eu não conhecia muito Bíblia, né? Mas acreditava mais na oração dela do que na própria palavra de Deus. Aquele jovem, né? A senhora orou e Deus tirou. Talvez foi isso mesmo. Talvez foi isso que aconteceu mesmo. Passei por lutas? Passei. Mas poderia ter passado por muito mais. Poderia ter passado por muito mais. Eu tenho uma convicção, meu querido, que luta vem para todos nós. Mas eu também tenho uma certeza que muitas delas, muitas lutas, através da obediência, você não vai viver. Você sendo obediente, você cumprindo o protocolo, você se guardando. Eu nunca me esqueço de uma coisa. Eu morava com a minha mãe e vim para esse... Não tinha nada disso aqui, só o barracãozinho ali feio. Chegava dia de sábado, eu já pastoreava isso aqui. Chegava dia de sábado, me dava um tédio. E Deus falava, você vai ficar retirado. Eu falei, tá bom, Deus, eu posso comprar um cachorro para mim então, para eu brincar aqui no lote da igreja? Eu fui lá e comprei um husky siberiano. Cachorro bonito. Eu peguei um amor tão grande naquele cachorro, eu disse, olha, eu não te largo enquanto minha mulher não chegar. Bichão brancão assim, com olho azul assim. Ele é terrível, né? No dia que eu abri a porta, ele sumiu, nunca mais voltou. O husky siberiano é assim, sabia? Nunca compre um husky siberiano. Nem se for ganhado, não aceite, porque ele não tem amor a ninguém. O meu saiu pelaquela porta ali, nunca mais voltou. Até hoje eu estou esperando aquele husky siberiano. Sabe que Deus abriu todas as portas que Ele disse que ia abrir. Todas. 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 Eu falo com a Gisele, eu fico com tanto temor que é tanta porta, Deus vai escancarando assim, ó. Deus vai escancarando as portas e a gente fica admirado, fala, meu Deus, parece que é muito fácil, mas não é. Tem um caminho de escolha.
tem um caminho de obediência. Eu acredito que muito sofrimento você pode evitar sim. Diga amém. Você pode sofrer muito menos daquilo que você imagina. Tem alguns sofrimentos que nós escolhemos, não disse, eu quero esse sofrimento aqui, pega esse aqui para mim, separa esse aqui para mim. Quando você diz para sua mãe, para o seu pai, não, o que vocês estão falando não vale nada, é realmente o que eu quero é essa pessoa aqui, e essa vai ser para mim. Quinto lugar, aos servos. No tempo de Roma, os servos eram propriedades dos seus senhores. Claro que hoje a cultura mudou, graças a Deus. Mas Paulo diz que os servos precisam ser obedientes. Uma característica do Raul aí, que trabalhou com a gente, sabia? Menino obediente. E olha que aqui, para cuidar de tanta coisa que a gente, das congregações, são 5 programas de rádio, tudo, faculdade teológica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas é um menino obediente. Outra questão aqui que os servos têm que fazer, o servo tem que dar motivo de satisfação para o seu patrão. Quantos empregados são motivo de escândalo para os seus senhores? Sabe que a alegria do patrão é sentir satisfação em relação ao subordinado? Você diz, rapaz, esse cara aí, esse cara aí eu vou promover, esse cara é bom, esse cara chega no horário, esse cara faz o que tem que ser feito, esse cara faz tudo direitinho, esse aqui eu quero na minha equipe. Triste coisa é um patrão falar para o seu servo, ou ele não fala para o servo, ele fala para outros, diz, rapaz, esse aí, preguiçoso, desobediente, não faz nada que a gente pede. A gente diz, atende bem o cliente, miserável. Ele vai atende mal o cliente. Miserável não é porque ele chamou de miserável, não, porque a vontade de falar era essa. Atende bem o cliente. E o servo faz de tudo para atender o cliente mal. E tem alguns que dizem, essa empresa aqui não é muito boa não, sabe? Meu patrão é tão mal. Aí o cliente também, ele investiga, né? Como é que tá os direitos daí? Tá tudo certinho aí? O seu patrão aí, as horas extras. Ele fica investigando. Mas o servo tinha que preservar a imagem da empresa, porque ele não tem que ficar falando mal da sua empresa para aqueles que estão ali. Porque aquelas pessoas que estão ali não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Dar motivo de satisfação. A Bíblia está dizendo aqui, não serem respondões. Fulano, vai ali. Depois eu vejo se eu vou. Quem já viu gente respondendo assim? Olha o que aqui Paulo diz aqui. Não furtem os seus senhores. Um rapaz que veio instalar esse piso aqui, ele falou o seguinte para mim, falou, pastor, eu abri uma empresa no plano piloto, e estou tendo que demitir um rapaz da minha confiança, porque estava furtando o caixa da empresa. Dar prova de toda fidelidade. Sabe aquele servo que diz, eu estou nessa empresa há tantos anos, essa companhia é uma companhia excepcional. Aquele desenho Pica-Pau tem um que fica consertando a fiação elétrica. Quem já viu? Qual é a frase que ele usa? É mais ou menos assim, né? Essa companhia elétrica tão boa, eu estou aqui há tantos anos. E o Pica-Pau vai lá e derruba os postes, ele vai lá e arruma, e elogiando a empresa.
elogiando a empresa. Para que Paulo diz isso? Qual o motivo? A fim de, versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de que o Senhor seja glorificado através da sua vida, a fim de que a pessoa olhe e diga, não, realmente, esse cara aí é crente, esse trabalha aqui, ele é da igreja ali, coisa e tal, rapaz, mas eu acho que eu vou lá na igreja dele lá, porque ele trabalha direitinho aqui, esse cara aqui, eu vou lá, eu quero conhecer esse negócio aí, a fim de ornarem todas as coisas da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você percebeu que todas as vezes, todas as 5 orientações que Paulo deixou aqui, ele sempre diz, a fim de que a palavra do Senhor não seja envergonhada, a fim de que o nome do Senhor não seja envergonhado, a fim de que a palavra do Senhor seja ornada nos corações, a fim de. Deus tem um propósito em nos alinhar, Deus tem um propósito de nos pegar torto e nos endireitar. O propósito principal, um dos propósitos principais do arrependimento, o primeiro deles é a edificação pessoal. O segundo propósito do arrependimento nosso de cada dia é para que aqueles que estão ao nosso redor glorifiquem a Deus e se entreguem a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quando eu me arrependo, eu trago sobre mim uma edificação espiritual, e eu trago sobre aqueles que estão ao meu redor uma oportunidade de conhecerem a Cristo Jesus. Por isso que nessa noite nós decidiremos a mudar de vida, a buscar a transformação do alto, para que nós venhamos ser edificados na fé, e para que os que estão ao nosso redor sejam edificados nessa mesma fé. Sabe aquela mulherzinha que te dá umas cantadinhas? Sabe aquele rapazinho que te dá umas cantadinhas? Eu quero que essas pessoas venham parar aqui na igreja. Essa mesma pessoa que te deu uma cantadinha, ela tem que parar aqui e dizer, eu cantei, mas ele não cedeu. Eu cantei, mas ela não cedeu. Eu marquei em cima, mas não cedeu. Porque se você ceder, meu querido, essa pessoa vai dizer, crente, eu só tenho uma piadinha no ouvido, e logo, ele já veio, ou ela já veio, e nós caímos. Você perdeu a oportunidade de ganhar uma pessoa para Jesus. Eu falo isso porque eu vivo isso. Tenho autoridade para falar isso aqui nessa noite. Que eu vivo isso. Você perdeu uma oportunidade de ganhar uma pessoa para Jesus Cristo. Você perdeu uma chance de ver uma pessoa nos pés do Senhor, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Essa pessoa vai ficar constrangida e vai dizer, não rapaz, olha, eu marquei em cima, mas não cedeu. Eu fui lá, marquei e não cedeu. Esse cara é crente, essa mulher é crente, eu quero conhecer esse Jesus. Jesus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Xerebassuriando Elemanas. E purificar para si um povo exclusivamente seu. Foi o que a Priscila ministrou aqui, o ciúme de Deus. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Parece que eu copiei a Priscila ou ela me copiou aqui? Eu não olhei o esboço dela não, viu? Nem ela viu o meu esboço também não. Mas o Espírito Santo estava no controle.
Um povo exclusivamente seu. Fique de pé, povo exclusivamente de Deus.